Bem-vindos de volta ao Dentro da História, o canal para quem ama a história contemporânea e para todos vocês, um feliz 2 de junho, feliz Dia da República. Se passaram 80 anos desde o referendo institucional, um referendo que marcou um divisor de águas na história contemporânea da nossa nação. Nos dias 2 e 3 de junho de 1946, os italianos e as italianas foram chamados às urnas para escolher entre monarquia e república, e para eleger a Assembleia Constituinte encarregada de escrever a nova Carta Constitucional, o novo fundamento do futuro Estado, fosse ele república ou monarquia. Pela primeira vez na história do nosso país, as mulheres italianas também votaram. E esse voto não foi apenas uma ampliação técnica do corpo eleitoral. Foi uma transformação social da nossa identidade nacional. Porque a partir daquele momento, as mulheres entraram no espaço público como sujeitos políticos de pleno direito. Após décadas de exclusão e também de opressão, e depois de uma guerra que havia abalado a ordem social, econômica e moral do país. Hoje, no 80º aniversário do referendo, nós do Dentro da História queremos dedicar. Este vídeo é dedicado justamente às mulheres do referendo e às mulheres da República. O referendo institucional e a eleição da Constituinte em 2 e 3 de junho de 1946 marcaram o início da República Italiana. Mas, acima de tudo, o início de uma nova era na história das mulheres italianas. A participação feminina na votação de 1946 não pode ser considerada apenas como a coroação de uma longa luta pelos direitos civis. Foi também o resultado concreto da experiência vivida pelas mulheres em todas as fases anteriores: o fascismo, a resistência, a ocupação alemã, a reconstrução. Milhares de mulheres sustentaram as famílias durante o conflito, trabalharam nas fábricas, participaram das ações da resistência, organizaram redes clandestinas, ajudaram perseguidos políticos, enfrentaram a fome e os bombardeios, as violências dos alemães, as represálias. Quando chegou o momento de escolher o futuro da Itália, ninguém podia mais sustentar seriamente que as mulheres deveriam continuar excluídas da nossa vida política. O caminho para o sufrágio feminino na Itália foi longo e acidentado. Devemos voltar ao final do século XIX, quando os primeiros movimentos de emancipação reivindicaram o direito de voto para as mulheres. Mas, na época, seus pedidos foram rejeitados por uma classe política ainda profundamente ligada ao passado, a uma concepção patriarcal e baseada na riqueza e no censo. Não se votava por idade, votava-se de acordo com a posição social. As mulheres eram consideradas guardiãs da família, da moral doméstica, mas não eram cidadãs autônomas capazes de participar das decisões públicas, mesmo durante a era liberal. Quando o sufrágio masculino foi progressivamente ampliado, o voto feminino permaneceu excluído do principal debate político. No início do século XX, algumas figuras importantes do feminismo italiano, como Anna Maria Nozzoni ou Maria Montessori, denunciaram a injustiça dessa exclusão. As associações femininas laicas e católicas promoveram campanhas, conferências e até petições, mas no sistema político italiano, o pedido de emancipação permaneceu ignorado. E apesar de a Primeira Guerra Mundial ter demonstrado que, sem a contribuição fundamental das mulheres na economia e na vida social, a guerra provavelmente não teria sido vencida. As mulheres assumiram funções dos homens enviados à guerra, atuando nos campos, fábricas e até dirigindo bondes. Foi um primeiro exemplo de emancipação de fato, mas faltava um reconhecimento. O reconhecimento do papel. O advento do fascismo não fez nada além de piorar a situação. Sim, é verdade, o regime deu às mulheres a possibilidade de estudar, mas sem oportunidades de trabalho. Tinha iludido as mulheres e depois as empurrou para uma visão rigidamente tradicional do papel feminino. A mulher era celebrada apenas como mãe e esposa, destinada a garantir o crescimento demográfico da nação, talvez um crescimento com mais educação, mas sem a possibilidade de reconhecer a verdadeira igualdade. As políticas fascistas desencorajaram o trabalho feminino e limitaram o acesso das mulheres às profissões. No plano político, as mulheres continuaram excluídas de qualquer participação democrática real. Também porque o regime, em pouco tempo, havia abolido todas as liberdades parlamentares.
Durante o fascismo, muitas mulheres desenvolveram nova consciência política. Algumas participaram do antifascismo clandestino, outras se formaram nas organizações católicas ou nos movimentos sociais durante a Segunda Guerra Mundial. O envolvimento feminino na vida pública aumentou inevitavelmente. Mais uma vez, com os homens na linha de frente, ou envolvidos nas indústrias bélicas, ou prisioneiros de guerra, as mulheres foram obrigadas a assumir responsabilidades econômicas e familiares. Depois de 8 de setembro de 1943, tudo mudou novamente. Milhares de mulheres escolheram, de forma consciente, aderir ao movimento de resistência. Mulheres partigianas tiveram papéis essenciais como mensageiras, enfermeiras e organizadoras de organizações tributárias. Combatentes armadas, responsáveis pelas ligações entre as brigadas e as cidades, sem a contribuição delas, a resistência teria enfrentado enormes dificuldades operacionais. Muitas delas foram presas, espancadas, torturadas, deportadas, assassinadas. A experiência de resistência também teve um significado decisivo no plano simbólico. As mulheres demonstraram possuir capacidade organizacional, coragem política e senso cívico. Isso contribuiu para modificar a imagem feminina. Há um ano em particular, é 1944, nasce a UDI, União das Mulheres Italianas, uma associação ligada principalmente à área antifascista de esquerda. Do outro lado, no mundo católico, existe o CIF, Centro Italiano Feminino. Essas organizações compartilham um objetivo, que é a emancipação civil e política das mulheres. O direito ao voto se torna uma reivindicação concreta e imediata, a tal ponto que o governo Bonomi, um governo de unidade nacional, reconhece, por meio de um decreto legislativo luogotenensial, de 1º de fevereiro de 1945, o sufrágio feminino. As mulheres italianas conquistam o direito de votar, mas inicialmente não têm a possibilidade de serem eleitas. Só o eleitorado ativo, não o passivo. Mas meses depois, essa barreira cai. Uma virada histórica. As primeiras consultas administrativas de 1946 oferecem uma prévia do que aconteceria em 2 e 3 de junho. Em muitas cidades e municípios, as mulheres vão às urnas com emoção e senso de responsabilidade. As crônicas da época descrevem filas organizadas, roupas elegantes, uma atmosfera solene. Muitas eleitoras escolhem guardar o título de eleitor como um símbolo, o símbolo de uma dignidade conquistada. O referendo de 2 de junho, portanto, assume um duplo significado. Por um lado, a escolha entre monarquia e república. Por outro lado, a entrada definitiva das mulheres na cidadania democrática. A campanha do referendo, por sua vez, envolveu ativamente as mulheres. Os partidos políticos tentaram conquistar esse novo voto feminino, com aqueles cartazes, com aqueles comícios, até mesmo com aqueles artigos de jornal. A Democracia Cristã, por exemplo, apostava muito no eleitorado católico feminino, ressaltando o valor da família e da estabilidade social. Os partidos de esquerda, por outro lado, insistiam no papel das mulheres na resistência, na necessidade de construir uma democracia mais avançada, mais moderna, mais inclusiva. Infelizmente, é preciso dizer, o voto feminino também foi interpretado através de estereótipos. Muitos políticos achavam que as mulheres eram mais conservadoras, mais influenciáveis pelas hierarquias eclesiásticas ou menos preparadas em determinados temas. Alguns observadores temiam até mesmo que o sufrágio feminino favorecesse a monarquia. Outros imaginavam que as mulheres votariam de forma uniforme, seguindo as orientações do marido ou do padre. Essas interpretações eram reducionistas. As mulheres italianas votaram de maneira articulada e complexa, influenciadas por diversos fatores sociais, geográficos, culturais e políticos, que variavam de região para região. No sul da Itália, os dados mostram que a monarquia obteve resultados muito mais fortes, enquanto o norte votou predominantemente pela república. As mesmas diferenças atravessavam o eleitorado masculino. Portanto, não se pode afirmar que o comportamento político feminino tenha sido padronizado, homogêneo ou facilmente previsível, de forma alguma. No entanto, o dado mais importante é o da participação. As eleitoras, de fato, foram às urnas em massa. A participação geral atingiu níveis altíssimos com os quais hoje, infelizmente, só podemos sonhar. Para milhões de mulheres, o voto representava um rito de entrada no mundo.
As fotografias da época mostram mulheres idosas e jovens, camponesas, funcionárias, operárias e professoras. Para todas havia emoção, e essa emoção estava ligada a uma virada histórica. Havia quem chegava às urnas acompanhada pelos filhos, outras ainda traziam as marcas da guerra, da pobreza, da miséria. Afinal, a Itália de 46 era um país devastado. E, no entanto, justamente daquela devastação, daquele contexto dramático, estava surgindo uma nova esperança. A vitória da República no referendo, com cerca de 2 milhões de votos de diferença, foi suficiente para mudar o destino institucional do nosso país. O resultado provocou tensões, polêmicas e até alguns confrontos, principalmente no Sul, mas a transição, felizmente, foi natural. Foi afastado o risco de uma guerra civil. Com a decisão de 18 de junho de 1946, o Tribunal de Cassação proclamou oficialmente a vitória da República. Uma república a qual as mulheres contribuíram de forma decisiva, pois 21 mulheres foram eleitas para a Assembleia Constituinte, aquela encarregada de redigir a nova Carta Constitucional. Elas foram chamadas de Mães da República. Quero lembrar de algumas delas: Nilde Jotti, Teresa Nossi, Lina Merlin, Angela Gotelli, Maria Federici, Otávia Pena Buscemi. São algumas das mulheres que mais se dedicaram, e a presença delas, essa presença feminina na Constituinte, não teve apenas um valor simbólico. Elas participaram diretamente da redação dessas regras fundamentais do Estado italiano. Querem um exemplo? Leiam o artigo 3, que estabelece o princípio da igualdade sem distinção de sexo. O artigo 37 reconhece os direitos da mulher trabalhadora e a proteção da maternidade. O artigo 51 estabelece o acesso das mulheres aos cargos públicos e aos cargos eletivos, em condições de absoluta paridade, de igualdade. Vocês acham que sem mulheres na Constituinte teríamos os mesmos textos desses 3 artigos? Eu não acredito. Até porque esses princípios não surgiram automaticamente. Foram resultado de discussões intensas, 1 ano e meio de trabalho. Muitas mulheres tiveram que enfrentar preconceitos e paternalismos porque, apesar da conquista do voto, o mundo político ainda era amplamente masculino. O 2 de junho de 1946 não acabou de imediato com as desigualdades de gênero que ainda são discutidas hoje. Se tivesse resolvido, esse assunto não existiria mais. O sufrágio universal, porém, modificou a cultura política italiana. Os partidos tiveram que lidar com esse novo dado, vasto e imprevisível. E as seções femininas ganharam mais importância. Até mesmo as campanhas eleitorais tiveram que mudar seu foco para algo que até então não haviam considerado. É algo que até aquele momento não tinham levado em conta, e é importante. Hoje, 80 anos depois, lembrar não só os cursos de alfabetização política, ou os encontros públicos, ou as iniciativas sociais. É preciso lembrar que a conquista do direito ao voto não foi algo que veio de cima, um presente repentino, uma dádiva. Não. Foi o resultado de tudo o que veio antes. Lá atrás, o sacrifício de tantas mulheres em outros âmbitos. Do trabalho, à família, ao compromisso, à resistência. Lembrem-se de que tudo isso não foi algo exclusivamente italiano. Porque o referendo de 1946 teve um forte valor internacional. Em muitos países europeus, o sufrágio feminino já havia sido introduzido após a Primeira Guerra Mundial. A Itália estava atrasada. Mas foi justamente essa vontade de se modernizar que fez vários países mudarem de opinião sobre a possibilidade de a Itália se modernizar. Poderia realmente se tornar um país moderno. E depois tem o contexto. O contexto internacional, a Guerra Fria que naquele momento estava definindo seus próprios mecanismos. Foi assim que os grandes partidos de massa, a Democracia Cristã, o Partido Comunista, o Partido Socialista, foram obrigados a investir bastante em uma organização feminina, porque as mulheres estavam destinadas a se tornar protagonistas de batalhas históricas. As mães constituintes ainda hoje representam figuras de extraordinária importância cívica. Pensem em Nilde Jotti, futura presidente da Câmara, um símbolo da nova república. Teresa Nossi levou para a Assembleia Constituinte a experiência operária além da antifascista. Lina Merlin lutou contra a discriminação das mulheres e se tornaria famosa anos depois pela lei que leva seu nome e que aboliu os bordéis.
Angela Gotelli representou o catolicismo democrático engajado na promoção social. Essas mulheres não eram simples exceções individuais. Elas eram o produto de uma transformação coletiva que envolveu milhões de italianas. O referendo de 2 de junho tornou visível essa transformação diante de todo o país. Ainda hoje, a Festa da República celebra não apenas o nascimento da Itália republicana. Celebra o nascimento de uma cidadania finalmente universal. A relação entre as mulheres e a República continua sendo central também no presente. A história das mulheres dentro do referendo institucional de 1990 nos mostra como a democracia nunca é algo garantido de uma vez por todas. Na verdade, é fruto de participação, conflito, mobilização e responsabilidade coletiva. Muitas daquelas mulheres que foram votar naqueles 2 dias nunca tinham tido voz antes. E elas querem fazer essa voz ser ouvida. A República Italiana nasceu do voto conjunto de homens e mulheres e sem o protagonismo feminino. Talvez o 2 de junho de 1946 tivesse tido um significado muito diferente. A participação feminina no voto também contribuiu para redefinir o conceito de patriotismo. Após o colapso do fascismo, a tragédia da guerra, a ideia de nação precisava ser reconstruída sobre bases realmente novas. E essas bases foram apoiadas nas mulheres que se tornaram protagonistas de uma pátria democrática, fundada não na retórica militarista, mas no conceito de direito e de cidadania. Portanto, pode-se dizer que 2 de junho de 1946 foi um divisor de águas, uma passagem entre 2 Itálias. O velho sistema, identificado também com a monarquia, autoritário, patriarcal, moralista, restritivo, de um lado, a esperança em direção a um amanhã e a uma república, talvez frágil, mas fundada na participação popular e numa igualdade formal dos cidadãos. Uma igualdade da qual as mulheres tinham tanta necessidade. Há 80 anos de distância, a lembrança daquelas eleitoras e também das mães constituintes mantém uma extraordinária atualidade. Vivemos em uma época marcada pelo desinteresse político, pelo abandono das urnas. Se olharmos para 1946, para a extraordinária participação na votação, isso mostra o quanto aquele voto era precioso porque foi conquistado. Para os homens, significava voltar a votar, depois que o fascismo havia abolido, basicamente, a possibilidade de votar, de se fazer ouvir. Para as mulheres, era ainda mais importante. Era a primeira oportunidade em que realmente alguém as ouviria. Esta república, a república que celebramos hoje, nasceu de tudo isso. A Itália escolheu a república. As mulheres escolheram, algumas a república, outras a monarquia, mas, acima de tudo, escolheram ser sujeitos políticos de uma nova administração. Pensem nisso. Muitas administrações municipais, surgidas no pós-guerra, desde os maiores até os menores municípios, contaram com a participação ativa de vereadoras, secretárias, até mesmo prefeitas, talvez em número reduzido. Mas essas figuras contribuíram para a difusão de uma nova cultura cívica baseada na educação, na proteção da infância, na assistência social, na participação e no associativismo. A imprensa feminina também teve um papel importante. Revistas semanais, boletins, jornais diários, todos órgãos de imprensa que tentaram explicar às novas eleitoras o funcionamento das instituições democráticas, o significado da Assembleia Constituinte, as diferenças existentes entre os programas políticos, que não eram apenas símbolos nos quais colocar um X em uma cédula. Olhando hoje aquelas fotografias do começo do verão de 1946, podemos imaginar aquelas mulheres na fila, mas acima de tudo, destaca-se um aspecto: a dignidade. Dignidade diante de uma prova histórica. Apesar da pobreza e dificuldades, o voto foi uma verdadeira festa cívica. As mulheres iam às urnas tentando cuidar também da aparência, de mostrar dignidade, mesmo que as cidades estivessem em ruínas, devastadas. O referendo de 2 de junho continua sendo um divisor de águas também na história cultural italiana. A partir daquele momento, nenhuma força política poderia mais ignorar a presença feminina em nossa vida social, muito menos no espaço público. A dimensão simbólica do voto feminino foi imediatamente percebida por todos.
Pense que os correspondentes estrangeiros dos órgãos de imprensa presentes na Itália escreveram todos sobre as longas filas nas urnas e o entusiasmo que contagiava todas as eleitoras. E todos escreveram que aqueles eram sinais evidentes do renascimento democrático da Itália, após 20 anos de ditadura, depois de uma guerra devastadora. A imagem das mulheres italianas em fila para participar do referendo parecia a representação concreta de uma nação verdadeira que pedia apenas uma oportunidade, a de recomeçar, de se reinterpretar. Não se deve esquecer outro fato. O sufrágio feminino também transformou as relações privadas e familiares. Nas famílias em que antes só o chefe da família tinha direito à palavra, principalmente sobre questões políticas, pela primeira vez, era possível iniciar uma conversa em igualdade, um confronto, uma discussão. Às vezes, até mesmo tensões dentro das famílias. Mas tudo isso serviu para introduzir uma nova consciência cívica. As jovens mulheres, nascidas nas décadas de 1920 e 1930, que inicialmente só haviam conhecido o fascismo e seus simulacros. Educadas em um sistema que previa e exaltava a obediência absoluta e a subordinação feminina, elas viveram aquele sopro de liberdade de maneira incrível. Até mesmo o método de trabalho foi influenciado pela nova cidadania feminina. Pensem nas organizações sindicais que foram, podemos dizer, obrigadas a intensificar o envolvimento das trabalhadoras e tiveram que começar a colocar com mais força a questão da igualdade salarial e das proteções sociais, algo que continua até hoje. As próprias instituições republicanas tiveram que aprender gradualmente a lidar com a presença feminina. A memória do voto de 1946 foi transmitida principalmente através dos relatos familiares. Quantos de vocês ouviram seus pais ou avós dizerem ou contarem o que aconteceu naqueles dias, nos dias anteriores, nos dias seguintes? São todos testemunhos que contribuíram para construir uma memória coletiva da República. E muitas dessas vozes, eu sei, são as vozes das suas mães, das suas tias e das suas avós. Mas não se fica só em 2 e 3 de junho de 46. Nos anos 60 e 70, o novo feminismo italiano, nascido justamente com aquele referendo, começou a evoluir, a dar uma leitura complexa da história do sufrágio universal, das mães constituintes. Foi exaltada, mas também se denunciou, às vezes de forma um pouco exagerada, os limites da sociedade, de uma sociedade que é vista como exclusivamente patriarcal. A sociedade sempre precisa melhorar, mas não deve ser vista como ditadura. Porque a sociedade republicana não é a sociedade fascista e não é a sociedade monárquica anterior ao referendo. As celebrações que hoje nos envolvem a todos e que nos veem como participantes entusiasmados, as celebrações do Dia da República deveriam valorizar mais os significados profundos da festa, incluindo o sufrágio feminino. Não se trata tanto de comemorar uma conquista do passado, mas sim de refletir sobre as evoluções do presente. Aquele voto, o voto de 1946, que foi também um voto feminino, ensinou que a participação política pode se tornar um instrumento de transformação da sociedade de maneira realmente profunda. E hoje, nós homenageamos os eleitores e as eleitoras de 1946. Sem eles e sem as mães constituintes, a República Italiana provavelmente teria tido bases mais frágeis e menos inclusivas. A força simbólica daquele dia continua até hoje a fazer as novas gerações falarem e discutirem. Toda vez que se aborda o tema dos direitos, da representação, da cidadania, deveríamos lembrar daquelas mulheres na fila para votar nos dias 2 e 3 de junho de 1946. Aquela imagem de grandíssima dignidade e também de celebração, de festa, que faz entender o quanto a democracia é importante, principalmente para quem historicamente foi excluído da política e dos próprios instrumentos democráticos. O referendo institucional não foi apenas um referendo institucional, foi também um momento de escolha sobre o futuro das mulheres italianas. Com o seu voto, afirmaram que não queriam mais ser simples espectadoras da história nacional, mas protagonistas ativas da nossa vida pública. Desde então, república e cidadania feminina tornaram-se inseparáveis e permanecem assim até hoje. Desejo, portanto, um bom feriado de 2 de junho, um bom Festa da República. A todas e a todos vocês, esperando nos vermos em breve para outros conteúdos. E esperando, aliás, desejando a nossa República mais 80 anos e muito mais. Esperando que possa trazer consigo essa vontade inovadora, renovadora
e de abertura, que foi o sinal mais bonito daqueles dias 2 e 3 de junho de 1946.